Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, análises de filmes e séries documentais e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu faço narrações de histórias de terror, histórias assombradas, sejam elas reais ou fictícias, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que se você que está assistindo tiver alguma história de terror, alguma história assombrada que você queira compartilhar para que eu traga vídeo narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais, que eu deixo tudo na descrição, e me envie a sua história. No vídeo de hoje eu trago narrações de histórias reais envolvendo bonecas assombradas, que eram bonecas que se mexiam sozinhas. E essas são histórias que eu sempre vejo em comunidades que eu participo, que são mais voltados para o terror e para histórias assombradas. Então, gente, o canal é totalmente livre, totalmente aberto também para quem quiser compartilhar a sua história, me mandar a história. E se você quiser que eu faça vídeo narrando a sua história, eu faço esse vídeo com o maior prazer, tá bom? Então, gente, é isso. E se você é o tipo de pessoa que ama histórias assombradas de bonecas, esse é o vídeo certo para você. Então, gente, é isso. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Quando eu era criança, minha tia trabalhava como doméstica em uma casa. Certo dia, a patroa dela perguntou se ela conhecia alguma criança, porque ela tinha uma boneca para doar. Minha tia respondeu que sim, e trouxe a boneca para mim. Eu fiquei tão feliz. Meus pais não tinham condições de comprar brinquedos, e eu sempre sonhei em ter uma boneca bonita para brincar. Como eu não tinha irmãos, me apeguei muito nela, e passei a dormir com essa boneca. Não demorou muito, eu comecei a ter pesadelos. Eu acordava chorando, gritando, corria para a cama dos meus pais. Minha mãe me dizia para orar ou rezar antes de dormir. Assim eu fazia, mas nada mudou. Eu acordava de madrugada e ia correndo para a cama dos meus pais. Até que meu pai, cansado daquela situação, disse que naquela noite ele iria dormir na minha cama e eu dormiria com a minha mãe. Ele queria saber o que de fato estava acontecendo, porque eu não conseguia dormir na minha cama. Pois bem, quando foi na manhã seguinte, eu escutei ele conversando baixinho com a minha mãe e dizendo que ele também tinha pesadelos e realmente sentia uma presença ruim diante daquela boneca. Passamos a ir para a igreja, mas nada resolvia. Eu continuava dormindo com a minha boneca, até que chegou a data do meu aniversário e o meu pai me deu um gatinho de presente. Gente, foi amor à primeira vista. Eu sonhava em ter um animalzinho de estimação. Em certo momento, eu estava com o meu gato no colo e sentei na cama em que a boneca estava. Gente, esse gato me rasgou para fugir. Juro, ele teve uma atitude de desespero, correu, começou a entrar embaixo dos móveis. Nós não conseguimos acreditar que ele estava sentindo tanto medo daquela boneca. Então fizemos um teste. Eu peguei o gato e o meu pai a boneca, e mais uma vez o gato me rasgou para fugir. Para fazer mais um teste, eu usei outra boneca da minha prima para ver, e ele não teve medo algum. Era só com aquela boneca específica. Bom, eu tirei aquela boneca da minha cama. Meu pai jogou no lixo. Mas eu vivi com medo por muito tempo. Isso afetou a minha infância, porque eu vi o quão real era aquela presença ruim. Meu irmão uma vez pegou uma bolsa de brinquedos da minha prima, que ela brincava quando criança, e trouxe para casa. Eu tinha por volta de uns 22 anos.
Aí ele iria vender algumas coisas, mas antes eu dei uma olhada e achei uma Barbie novinha, parecida com o da essa imagem. Algo me chamou a atenção nela, não sei o que foi. Dormíamos eu e minha irmã de 25 anos no mesmo quarto. Aí eu pensei, vou pegar essa Barbie e colocá-la sentada em cima dos livros no guarda-roupa. Acho que minha irmã vai gostar. Então eu fiz isso, mas minha irmã nem ligou. A boneca dobrava as pernas e fazia um barulhinho de estalo nos joelhos quando dobrava. Por diversas noites, eu acordei na madrugada com esse barulho vindo de cima do guarda-roupas. Então eu chamava minha irmã e a gente acendia a luz do quarto. E a boneca estava do mesmo jeito, ou se não, eu ligava a lanterna do celular e iluminava a boneca de repente. Mas ela estava do mesmo jeito. Um certo dia, eu estava sozinha no quarto assistindo o filme Motoqueiro Fantasma. Aí no filme, um cara pergunta pro motoqueiro fantasma como ele conseguiu aqueles poderes. E aí ele diz, eu vendi minha alma para o diabo. Bem nessa hora, da fala do filme, parece que deram um tapa na boneca que ela caiu em cima do guarda-roupas, quase em cima de mim. Mas não foi desequilíbrio, porque se fosse, tinha um espaço, e ele cairia só de cima dos livros no próprio guarda-roupas mesmo. Ela estava quase encostada na parede e nem vento tinha, estava tudo fechado. Só sei que eu corri e desliguei a televisão. Contei isso para um colega de serviço que eu acho que ele era espírita. E aí ele disse, tem alguma coisa lá que está usando a boneca para te assustar, porque sabe que você tem medo dela. Você tem que dar um sumiço naquela boneca. E foi o que eu fiz. Peguei a boneca, enrolei todinha com fita durex e a joguei no lixo. Nunca mais vi nada no quarto desde então. Agora na casa, eu sempre via uma mulher de cabelão toda vestida de branco no escuro. Mas isso é outra história. Um belo dia, eu encontrei uma antiga boneca de pano e, em primeira instância, pensei que era inofensiva. Decidi guardá-la na prateleira junto com outros bonecos que eu tinha. No entanto, essa boneca começou a aparecer em lugares diferentes na minha casa, mesmo que eu morasse sozinha. Isso me levou a questionar a realidade do sobrenatural. Coisas estranhas começaram a acontecer, como luzes piscando apenas no meu quarto, mesmo após trocar lâmpadas e soquetes. Vultos misteriosos começaram a vagar pela minha casa, e a boneca continuava a se mover por conta própria. Determinada a investigar, eu instalei câmeras de segurança e fiquei aterrorizada ao ver a boneca balançar e cair sem explicação aparente. O medo se aprofundou quando vozes começaram a sussurrar o meu nome e portas batiam violentamente. Desesperada, eu chamei um padre para que pudesse abençoar minha casa. O padre, ao chegar, identificou a verdadeira origem do problema. A boneca era de voodoo. Ele explicou que essa boneca era uma ferramenta poderosa usada em magia negra e que, inadvertidamente, eu a trouxe para a minha vida. Durante o ritual de exorcismo, as vozes se intensificaram, mas o padre permaneceu firme. Ele desvendou a história de vingança por trás da boneca. A história se tratava de uma mulher traída que utilizou a boneca para amaldiçoar seus inimigos. Após uma batalha espiritual intensa, o padre conseguiu quebrar o vínculo entre a boneca e o espírito vingativo, trazendo a paz de volta à minha casa. No entanto, a experiência me deixou ciente de que o sobrenatural é real e deve ser respeitado. Eu decidi entregar a boneca para o padre. O padre a colocou em um vitrino em sua própria casa, onde ele realizava bênçãos semanais para manter o espírito maligno afastado. Minha casa, uma vez assombrada por pesadelos, finalmente recuperou sua tranquilidade. Essa experiência transformadora me fez aceitar a existência de forças misteriosas além da compreensão humana, enquanto a boneca de voodoo permaneceu.
Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, eu e minha irmã mais velha fomos passar as férias na casa da minha avó materna. Minha avó sempre teve muitas bonecas e ursos dentro de casa. Eram tantas que ocupavam a sala e quarto, enfim. Em uma certa noite, minha avó deu a cama dela para eu e minha irmã dormir, e ela adormeceu no sofá. Durante a madrugada, eu acordei com um choro de criança recém-nascida. Acordei minha irmã, e nós duas paramos para prestar atenção. Ficamos confusas porque minha avó morava em uma vila que não havia nenhuma criança ou neném. Entre o quarto e a sala, era separado apenas um pano na porta, e quando me aproximei, vi uma das bonecas chorando, e minha avó conversando com ela, dizendo para não ficar triste, porque ela estava ali. Eu e minha irmã ficamos tão apavoradas que nos abraçamos e oramos para amanhecer e irmos embora imediatamente. Então amanheceu. Eu e minha irmã inventamos uma desculpa para irmos embora dali, mas antes minha avó insistiu muito para eu levar uma Barbie. E eu, criança inocente, levei. Meu pai sempre foi muito sensitivo e sempre sentiu coisas negativas. Nesse mesmo dia que chegamos, ele reuniu minha mãe e meus irmãos e me ofereceu R$ 10 para quem mata a boneca. R$ 10 na época, para uma criança como eu, era como se fosse milhões. E eu então aceitei. Ele reuniu a família, queimou a boneca. Gente, eu juro por Deus, a boneca gritava no fogo pedindo socorro. Desde então, eu nunca mais gostei de boneca. A história ficou marcada na família e até hoje não consigo ir atrás da casa do meu pai sozinha.